Graças e paz, amados irmãos. Você que está em casa também, eu quero saudar vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Friozinho bom, alguns irmãos não tiveram a coragem de sair de casa, muitos também já saem tarde do trabalho, mas que possamos estar nesse momento, adorando ao nosso Deus, parando e refletindo e agradecendo por todas as boas obras do nosso Deus, por sua benevolência, por seu amor para com cada um de nós. Vamos orar nesse momento? Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por tua bondade em nosso meio. Queremos te louvar, ó Deus. Te louvar porque o Senhor nos deu o pão nosso de cada dia. Te louvar porque mais um dia o Senhor renovou as tuas misericórdias em nosso meio. Te louvar porque o Senhor tem nos protegido, nos livrado do maligno. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado também nossa família. Muito obrigado porque temos sido sustentados por Ti em todas as áreas de nossas vidas. Mas também queremos, ó Deus, te pedir perdão, Senhor, por o que deixamos de fazer na Tua obra. Te pedir perdão pelos nossos pecados, até alguns que possamos ter feito e não nos lembrar nesse momento. Mas, meu Deus, vai nos perdoando, vai nos lavando, meu Deus, vem fortalecendo a Tua igreja. Tira, ó Pai, do meio do Teu povo qualquer esfriamento espiritual. Não deixa, ó Pai, que nós venhamos a perder o desejo de Te seguir, o desejo de vir para a Tua casa, o desejo de vir Te adorar, o desejo, ó Pai, de estar em comunhão com os irmãos, ó Deus. Pai querido, não deixa, ó Pai, que venhamos perder essa alegria de estar em Tua casa. Mas Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos aquecer, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, nos encher do Teu Santo Espírito, fazer com que possamos sair transbordando da Tua palavra, fazer com que tenhamos prazer em Te servir e proclamar a Tua salvação. Não deixa que nada, ó Pai, venha nos separar, como diz a Tua palavra, do amor de Cristo. Que não seja as tribulações, que não sejam os problemas, que não seja qualquer coisa em nossa volta que venha nos separar, mas que o Senhor continue nos amparando, nos segurando, que possamos encontrar paz em Ti, ó Deus. Meu Deus, abençoa todos os que nos ouvem nessa noite, abençoa os que estão aqui, os que não puderam vir, ó Deus, mas o Senhor é um Deus que é Espírito, e que o Senhor esteja habitando, ó Pai, onde tiver o Teu povo espalhado pela face da terra, que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo para Te servir em toda e qualquer situação. Recebe, Senhor, todo esse culto, nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com o hino 221, um vaso de bênção. Peço que você que está aqui se coloque de pé e vamos cantar com alegria. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço e me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus ao conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço e me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso de bênção sem par, ansiando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus, andem entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, e eis-me submisso ao teu serviço, e me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, e eis-me submisso ao teu serviço, e me consagro, bendito Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, e que nós possamos estar fazendo desse hino nossa oração, que nós possamos estar pedindo: Deus, eu quero ser um vaso de bênção. Deus, nós queremos cumprir o teu propósito aqui na terra, que nós possamos anunciar essas boas novas ao Senhor, que possamos não apenas cantar de lábios, mas com o coração pedindo ao Senhor, para sermos verdadeiramente um vaso de bênção. E nesse momento nós vamos estar orando, e os irmãos que tiverem algum pedido, queiram mencionar nesse momento. Convidar aqui o diácono Toninho para vir aqui à frente. Alguém mais? Aqui tem alguns pedidos. Vamos orar por Dona Marlene, irmã de Eliane, está melhorando, mas ainda está internada. Por Josefa Martins, está em recuperação da cirurgia de catarata. Por Fabrícia e família, que perdeu um irmão por parte de pai. Por Dona Célia, mãe de Johnny, para que Deus esteja derramando a cura. Vamos estar orando também, irmãos. Nossa igreja vai passar por eleição de diáconos. Então, que Deus esteja levantando homens santos da parte de Deus. Sabemos que perfeitos não existe, mas que Deus esteja levantando pessoas que queiram trabalhar na obra do Senhor. Também está orando pela ida do nosso pastor e a vinda do novo pastor, que Deus esteja conduzindo tudo debaixo da sua santa paz, que Deus esteja conduzindo a sua igreja. Pedir também pela família, como o Tonho já falou aqui, de José Alves, também fazer um pedido, irmãos, por aqueles irmãos que já estiveram aqui e hoje se encontram frios. Esses dias eu falava com um irmão que já foi daqui e ele decepcionado muitas vezes com a igreja, com coisas que acontecem. E que esse hino que a gente cantou, que a gente seja um vaso de bênção. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos pecadores. Às vezes as outras pessoas também não entendem. Então que Deus nos dê amor. A marca da igreja é o amor do Senhor. E que possamos sentir a dor do outro. Que possamos lá e segurar quando as pessoas estão fracas. Que nós possamos fazer o que Cristo deixou para que venhamos fazer aqui como igreja do Senhor. Então eu vou pedir a Toninho que esteja fazendo essa primeira oração, e em seguida, pastor David. Saúdos amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui, irmãos, para orarmos e elevarmos a Deus nossos pedidos de orações, pois só a Ele devemos recorrer, pois sabemos que só em Cristo nós temos a ajuda necessária, o socorro presente na hora da tribulação. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade, Deus de graça e misericórdia,
Nós aqui, ó Deus, prostrados diante de Ti, ó Pai, Te pedimos, ó Deus, Te clamamos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, derramando, ó Pai, bênçãos, ó Deus, sem medidas, sobre esses pedidos, ó Deus, de orações que nós aqui estamos fazendo a Ti, Senhor. Ó Deus amado, nesse momento, ó Pai, coloca, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, a vida, ó Pai, de José Alves, do nosso amigo José Alves, que perdeu hoje o seu pai, e não somente dele, ó Deus, mas de toda a sua família, ó Pai, pois se encontram enlutados, ó Deus, com uma grande perca, que é o pai daquela família, ó Deus. São muitos filhos, muitos netos, todos chorosos hoje, nesse momento, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja levando, ó Deus, conforto, ó Pai, para aquela família, trazendo, ó Deus, um ânimo, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Abençoa, Deus, guarda-os, ó Pai, debaixo da Tua santa proteção, Senhor, e os sustenta, ó Deus, com a Tua destra, ó Deus, de consolação, ó Pai, com a Tua destra, ó Deus, de ajuda, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar assim, levantando, ó Deus, o ânimo nesse momento tão difícil, ó Deus, para aquela família, ó Pai. E também, ó Deus, Te clamamos, ó Deus, Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor esteja derramando, ó Deus, bênçãos, ó Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, a sustentar, e assim, ó Pai, também dando sabedoria, ó Deus, para que possamos caminhar, ó Deus, a cada dia nos Teus caminhos, sempre certos, ó Deus, que Tu és o centro da nossa atenção, Senhor, sabendo, ó Deus, que nós temos que estar sempre com Jesus Cristo como o nosso alvo, e nunca perdermos, ó Deus, a nossa fé, nunca perdermos, Senhor, a nossa esperança e o nosso foco em Cristo Jesus. Ó Deus amado, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, tratando com cada um, ó Deus, nesse momento que se encontra sem ânimo, ó Deus, sem vontade de vir à Tua casa, de Te adorar, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, ó Pai, como Te apraz, pois Tu sabes, ó Deus, a deficiência de cada um. Como também, ó Deus, eu creio que o Senhor sabe, ó Deus, da necessidade de cada um. O Senhor sabe também daqueles que se encontram, ó Deus, amargurados por algum motivo. Muitas vezes coisas tão pequenas, Senhor, mas que tem distanciado o Teu povo de vir à Tua casa. Ó Deus, vai, ó Deus, ao encontro de cada um. É assim, ó Deus, que nós Te pedimos. É assim também, ó Pai, que nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez. E também gratos a Ti, ó Deus, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai, na Tua casa. Gratos a Ti, ó Deus, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida dos Teus filhos, de cada um de nós, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer, pois a Tua obra é completa. As Tuas promessas não ficam, ó Deus, pela metade, mas elas hão de se cumprir por completo em cada um, até os dias de Cristo Jesus. É assim que nós te oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando, queridos, com a graça de Cristo Jesus. Você que está em casa, continue nos acompanhando. Vamos nos unir em oração por todos estes nomes que aqui estão. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo Seu Espírito que nos conduz em graça, que intercede por nós, porque nós não sabemos como convém orar, mas o Senhor nos conduz. Obrigado, Senhor, pela Tua condução. Obrigado, Senhor, pelo discernimento claro do Evangelho para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela condução que o Senhor tem dado à Tua igreja, pelo crescimento espiritual, pela clareza do Evangelho, Senhor. Nós bendizemos o Senhor pelos Teus feitos sobre cada irmão sedento da Tua graça, aqueles que têm sido alcançados pela pregação do Evangelho, aqueles que têm sido visitados pelo poder do Senhor. Ó Deus, visita agora os nomes que aqui foram apresentados. A irmã Marlene, a irmã Josefa, a irmã Fabrícia e toda a sua família,
a dona Célia. Visita, Senhor, estas pessoas agora. Todos estes nomes aqui citados, Senhor. Tem misericórdia de cada um deles. Estenda a tua mão de poder, de graça para curar, para realizar a tua vontade na vida de cada um deles. Que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado através de tudo que está acontecendo e o Senhor possa continuar, ó Pai, sendo o alvo desses corações. Que Cristo Jesus continue sendo o alvo de cada pessoa que tem passado por esse sofrimento. Que o Senhor tome a direção e continue guiando o teu povo, a tua igreja, Pai. Que neste mês haverá de fazer uma eleição para novos diáconos na tua casa. Que o Senhor continue conduzindo a tua igreja. Que o Senhor continue nos orientando mediante a tua palavra e tudo aquilo que temos e cremos no Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos continue conduzindo para que o teu nome continue sendo honrado, glorificado. Que possamos continuar te servindo com alegria, Senhor, com graça, com poder do Espírito Santo, ministrando a fiel palavra a cada ovelha do Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a todo o teu povo, o Brasil, o mundo, livrando-nos cada vez mais desta pandemia. Que esse tempo passe logo, que possamos retomar, Senhor, cada vez mais a nossa vida comum numa nova perspectiva. Que o Senhor nos ajude para que possamos viver de uma forma sábia e uma forma coerente para com a realidade que estamos vivendo. Que o Senhor também abençoe toda a equipe médica, abençoe todos aqueles que fazem parte do Conselho de Saúde, da equipe médica do hospital daqui da nossa cidade. Ó Deus, toma em tuas mãos, Pai, todos os pedidos, irmãos que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Recebe todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória. Nós bendizemos o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus poderoso. Continua nos fortalecendo, continue nos enchendo de poder, de graça, continue trazendo força, ânimo na nossa caminhada, porque só o Senhor é o nosso amparo verdadeiro, e nós te louvamos, ó Pai, pelo conforto do poder do Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre os que estão sofrendo. Nós te agradecemos por cada graça derramada, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita misericórdia sobre nós. E assim nós queremos responder em louvor, responder em adoração ao teu bendito e santo nome. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor tem nos ouvido, e assim em gratidão nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos com alegria, irmãos, em resposta à graça que nós recebemos de Deus. Vamos assim responder a Ele em louvor e adoração. Vamos louvar ao Senhor. Coisa boa, irmãos. Vamos nos colocar de pé, juntos louvarmos ao Senhor. O tempo está frio, chega, os dedos aqui estão duros de frio, mas o que importa é que nós vamos louvar ao nome do Senhor. Para mim, essa é uma das canções mais bonitas que a gente canta. Fala de uma verdade muito grande do Evangelho, fala da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Ele deu a sua vida e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Quem
forte com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar e a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
Jesus, eis-me aqui. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse instante vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre nós, amém? Aos irmãos que aqui estão e a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Nós agora vamos ouvir o estudo da palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Nós vamos ler apenas este verso, mas nós vamos também acompanhar os primeiros versos do capítulo 4. Mas, por início, vamos ler, para a base desse estudo bíblico, vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Nós temos este texto também aí no telão, você também pode acompanhar se você estiver sem Bíblia. Nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a iluminação e a graça e o poder do Espírito Santo para esse estudo. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos pela condução do Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui e aqueles que nos acompanham, e podermos agora aprender mais da Tua Palavra. Que o Senhor instrua a Tua Igreja acerca, meu Deus, da orientação pela Escritura, também da escolha dos seus oficiais. Que o Senhor nos dê a direção correta, bíblica, cristocêntrica, para que possamos estar atentos a cada uma das nossas responsabilidades como crentes, como membros dessa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender claramente, iluminando os nossos olhos e coração para entendermos a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu coloquei este tema, que nada mais é a própria frase do texto de Paulo aos Coríntios, tesouros em vaso de barro. Nós temos essa imagem aí, esta figura, que mostra a ideia exatamente de tesouros sendo achados num vaso de barro. A questão é que o que vale está dentro, não o que está fora. E Paulo vai nos ensinar sobre isso. Em nosso estudo de hoje, nós veremos pelo menos 4 partes. Nós vamos dividi-lo em 4 partes o nosso estudo de hoje. A primeira parte nós vamos aprender sobre o contexto básico dessa passagem de Corinto. E depois nós vamos ver uma breve introdução para aquilo que vamos instruir a igreja nesse mês de agosto, que no último domingo antecederá a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de diáconos da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E nós estamos abrindo para 4 vagas no edital, e os irmãos, a igreja precisa ser instruída quanto à questão da escolha dos oficiais. Então, me cabe, pela constituição da igreja, como pastor da igreja, instruir a igreja nesse mês, todas as quartas-feiras, nós vamos estar instruindo a igreja acerca da escolha dos seus diáconos. Então, nós vamos fazer uma breve introdução, falando também no terceiro tópico, a importância dos símbolos de fé para a igreja e para os seus oficiais. E, por último, nós vamos tratar sobre a questão do manual presbiteriano, que é a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, um documento que nós temos. Então, nós vamos começar pelo contexto bíblico. Nós já lemos o versículo 7, que encerra esta parte do capítulo 4, dos primeiros versículos, e Paulo vai tratar de alguns assuntos. Paulo, ele está falando, embora nesse contexto do capítulo 4, se você ler em casa depois com mais atenção, você vai perceber que Paulo está falando do ministério apostólico, ele está falando do ministério dele como apóstolo.
Muito embora esse texto possa se aplicar ao ministério cristão, porque todos nós fomos chamados como cristãos, como por Cristo, sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Então nós temos um ministério de ser cristãos, e esse ministério não é fácil. Ser cristão não é fácil, não é coisa fácil. E é necessário o poder do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, para assumir esta identidade de ser um verdadeiro cristão. Mas, pensando aqui no contexto de Paulo, ele está falando dele, ele está falando do ministério apostólico, como é difícil exercer o ministério apostólico, e aqui Paulo aponta para pastores, como é difícil ser pastor e exercer o ministério pastoral, e nós entendemos aqui Paulo falando do ministério que Deus concedeu a ele pela misericórdia, um ministério pela misericórdia. Todos nós, irmãos, temos o ministério de ser cristão. Todos nós. E esse ministério, como já disse, é difícil, e nós só conseguimos vivê-lo pela misericórdia de Deus. Somente pela misericórdia que a gente consegue. E Paulo mostra isso na prática. Ele, no versículo 1, ele diz, olha, pelo que, tendo este ministério, versículo 1 do capítulo 4, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está falando dele, ele está falando na pessoa do plural, porque ele não está falando somente dele como apóstolo, mas ele está falando dos demais apóstolos, dos seus colegas em ministério apostólico. Ele está dizendo, nós apóstolos recebemos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, e é por causa dela que acontece que nós não desfalecemos. É por causa da misericórdia que o apóstolo não desfalecia. E é isso que nós vemos no versículo 1. Não é? Esta misericórdia impedia Paulo de desistir. E essa misericórdia que vem no coração de todo oficial da igreja, para que ele não desista de ser um pastor, não desista de ser um presbítero, não desista de ser um diácono. Então, Paulo está dizendo, é difícil cumprir o ministério pelo qual Deus nos chamou para fazer. E se não for a misericórdia, nós teríamos sucumbido. É por causa da misericórdia que nós não desfalecemos, que o Senhor nos sustenta. A segunda razão que Paulo apresenta aqui nesse texto é que o ministério da misericórdia impedia não apenas que Paulo desistisse, mas impedia que Paulo de ser um impostor. Veja o versículo 2, ele diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, irmãos, ao contrário de muitos que tentam fazer coisas erradas e estar ali ensinando ao povo uma coisa que não vive, nós não queremos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós não somos aqueles que não vivem o que pregam. Nós devemos ser aqueles que estão à frente, que vivem o que pregam e que, ainda mais, não vivem com astúcia, tentando fazer de conta que isso não é verdade. Enganando as pessoas, adulterando a palavra de Deus para a minha compreensão e o meu bel prazer, para justificar as minhas ações e os meus erros. Então Paulo diz, não, a misericórdia de Deus não permite que nós venhamos a ser impostores. Pelo contrário, nós nos recomendamos a consciência de todo homem, ou seja, todas as pessoas têm a consciência sã de que nós somos de fato aquilo que somos, tanto ensinando a vocês quanto lá fora. A consciência de todo homem percebe claramente que o que somos e ensinamos a vós é exatamente aquilo que as pessoas e a sociedade veem em nós. Vocês compreenderam isso, irmãos? Então isso é claro para nós, Paulo está mostrando isso claro para nós. E no verso 3 ele diz, mas
se o nosso evangelho ainda está encoberto, e qual é o ministério que Paulo está falando? Qual é o tesouro que Paulo está falando? Este tesouro escondido no vaso de barro que ele vai falar no versículo 7, é o evangelho que estava oculto e que haveria de ser revelado. Este tesouro é o evangelho. Este tesouro não é nenhuma bondade de Paulo, não é nenhuma virtude de Paulo. O tesouro escondido no vaso de barro é o evangelho. E Paulo está dizendo exatamente isso no versículo 3. Olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Encoberto aqui é a ideia de que o evangelho está escondido. Lembra que ele fala no versículo 7, o tesouro que está dentro do vaso de barro? Mas este tesouro precisa ser manifesto. Este tesouro que é o evangelho precisa ser manifesto. Ele diz, mas se o meu evangelho, ou melhor, se o evangelho, o nosso evangelho, ainda está escondido, para os que se perdem está escondido. Ou seja, se aqueles que estão apenas ouvindo aquilo que eles querem ouvir acerca do evangelho, ele está encoberto, é para a perdição deles mesmos. E o versículo 4 ele confirma, nos quais o Deus desse século, ele se refere a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este é o mistério revelado, e Paulo deixa claro aqui o que é o tesouro do vaso, é o poder de Deus através da manifestação do evangelho. E Paulo diz, o nosso evangelho não está encoberto, como também as nossas consciências não estão encobertas a vocês, como a nossa vida não está encoberta a vocês, a nossa vida deve ser um livro aberto. Então, assim deve ser, irmãos, a vida também dos oficiais da igreja. Se tratando de ser um pastor, um presbítero, ou se tratando, no caso, de ser um diácono, nós precisamos analisar se a vida realmente, de fato, a consciência é sã, tanto na igreja quanto para a sociedade. Porque é assim que Paulo mostra a consciência de um oficial e que deve ser assim. Então, o evangelho deve ser um livro aberto na vida do apóstolo, como também deve ser na vida dos seus oficiais. E aí no versículo 6, Paulo diz assim, no versículo 5, veja que esse ministério da misericórdia ainda mostra, voltando lá, por favor, a tela do slide, o terceiro ponto ali, né, no versículo 5, este ministério da misericórdia impedia Paulo de promover a si mesmo. O versículo 5 testifica isso. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, o conteúdo da nossa mensagem não é a história da minha vida, não é a história da vida dos outros, mas nós pregamos o quê? Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como seus servos por amor de Jesus. Então Paulo diz, pela misericórdia desse ministério na nossa vida, é que ele não nos permite nos promover a nós mesmos. Então, nós não fomos chamados para a promoção de nós mesmos, irmãos, mas para a promoção de glorificar o Senhor. Verso 6 ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu acho fantástico essa linguagem de Paulo, porque ele usa exatamente o método de Cristo. O método do paradoxo. Você já ouviu falar dessa teologia do paradoxo? Não? É a teologia de Cristo, teologia cristocêntrica. Cristo gostava de usar muito a teologia do paradoxo. Ele gostava de provocar a nossa consciência para que a gente não apenas estivesse ali ouvindo simplesmente, mas que a gente ouvisse e se despertasse do que nós estamos ouvindo. Por exemplo, Cristo diz, vocês querem ganhar a vida? O que é que ele diz então que a gente tem que fazer? Perca a vida. Vocês querem ser exaltados? O que é que precisa ser feito? Se humilhe. Veja a teologia do paradoxo. Paulo faz exatamente isso aqui. A teologia do paradoxo. Ele diz, das trevas à luz. Aquilo que resplandeceu no nosso coração. Como era o nosso coração? Nosso coração era voltado totalmente preso
ao pecado, acorrentado ao pecado. E ele, com a sua luz, resplandeceu luz no coração, resplandeceu luz para iluminar o nosso coração com o conhecimento da glória de Deus. Agora nós conseguimos entender a vontade de Deus. Agora nós conseguimos perceber a vontade de Deus. Por quê? Porque houve a graça em nós, a iluminação em nós. Éramos trevas, agora veio luz. Há um paradoxal aqui, há algo que Cristo faz, e o Evangelho é assim. Ele pega aqueles que não são e transforma nos que são. É assim o paradoxo. Cristo faz assim. Ele transforma os nossos corações. Ele transforma o pecador numa pessoa mais firme, cheia de testemunho de Cristo. Por isso, Paulo encerra falando exatamente da excelência do mistério que está em Deus. Versículo 7 é o texto que nós lemos. Esse ministério da misericórdia fazia com que Paulo entendesse que todo o brilho do tesouro não pertence a ele, mas pertence a Deus. É isso que ele diz, nós temos este tesouro. E qual é o tesouro? O tesouro aqui é exatamente o Evangelho, o ministério para pregar o Evangelho. Nós temos isso. Deus nos deu esse tesouro como mensageiros, como oficiais. Deus nos deu esse tesouro em vasos de barro. Ele precisa lembrar que o vaso é de barro, que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós somos pecadores. Ele nos lembra que nós somos pessoas que podem se quebrar. Pessoas que podem se quebrar. E a gente precisa lembrar que ele diz isso para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez, irmãos, o brilho desse ministério não é do vaso, é do tesouro. E quem colocou o tesouro foi Deus. Quando talvez você já viu naqueles filmes, né? O baú do pirata. O que importa não é o baú. Na verdade, o que importa é o que está dentro. O baú até pode ser descartado. O vaso até pode ser descartado, mas o que importa é o que está dentro. Assim somos nós, recebemos um tesouro. Mas o que deve brilhar é Cristo. O que deve brilhar é o tesouro que é Deus. É esse o brilho. Por isso, este brilho que vem de Deus no ministério é para que ele seja glorificado, ele seja honrado. E não os homens, os pastores, os oficiais da igreja sejam iludidos pelo brilho. Nós não podemos ser iludidos pelo brilho. E muitos, infelizmente, se iludem com o brilho do tesouro. E aí se perdem no caminho. Perdem os seus ministérios, perdem o seu testemunho, porque estão mais preocupados com a teologia da glória do que com a teologia paradoxal, a teologia que nos humilha. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que a gente possa focar não no brilho do tesouro, mas focar no Deus que nos deu o privilégio de servir com este tesouro como vaso de barro. A segunda parte, uma breve introdução, para nós darmos sequência, nós já vimos nas quartas-feiras do mês passado, eu tive o privilégio de instruir a igreja acerca dos requisitos, tanto para diáconos, lembram disso? 1 Timóteo, né? Tanto para presbíteros. Nós fizemos isso alusivo ao dia do diácono e depois também alusivo ao dia do presbítero, mostrando os requisitos bíblicos que a Bíblia define para como deve ser um diácono e um presbítero. Então isso a gente já viu. E nós percebemos que os oficiais, principalmente presbíteros e diáconos, eles precisam ter uma concordância e comprometimento com os símbolos de fé e o sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deve haver um compromisso dos oficiais da igreja pelos documentos da igreja. O objetivo de ordenar oficiais fiéis ao Senhor, conscientes da doutrina, das responsabilidades e do modo de administração da casa de Deus. Irmãos, preste atenção. Tanto os oficiais quanto os membros da igreja precisam estar atentos, porque a igreja não é a Assembleia de Deus. A igreja não é batista, é a igreja presbiteriana do Brasil. Então, não dá para você pensar assim, eu estou na igreja presbiteriana,
mas eu vivo como assembleano. Infelizmente, isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Isso é ser desleal com a sua denominação. Você não pode fazer isso. Pelo menos isso é uma questão de caráter. Então, se você... Eu estou falando, dando exemplo de um membro. Agora, você imagina para um oficial. Você ser um oficial, fala de mim, de pastor. Eu ser um pastor presbiteriano e a minha mente abraçar o sistema de governo da Assembleia de Deus. Eu estou sendo desonesto com a minha denominação. Eu estou sendo desonesto primeiro com Deus, com o presbitério e com a minha denominação. E com a igreja, com os irmãos. Porque não adianta nada eu prestar lealdade à Bíblia, aos símbolos de fé e ao manual da igreja e descumprir totalmente a Constituição, os símbolos de fé e a Bíblia. Isso é inadmissível, que eu como pastor faça isso. Então, perceba a responsabilidade. Irmãos, por que eu estou precisando falar isso? Eu estou me colocando como exemplo, eu sei que a ênfase aqui é diácono, mas estou me colocando como exemplo, por quê? Porque às vezes a igreja, quem tem a soberania de eleger, primeiro é Deus e depois a assembleia, que é a igreja. Então veja, porque às vezes, se a igreja eleger de forma errada, equivocada, depois não adianta ficar reclamando. Não adianta. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Nós precisamos olhar para homens que sejam, com duas características que Paulo diz a Timóteo. Duas. A primeira ele diz, olha, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, veja, muitas testemunhas ouviram a respeito disso. Isso mesmo transmite a quem? A homens fiéis, duas características, fiéis e idôneos para instruir a outros. O que Paulo está dizendo é que para instruir a outros, ele está apontando aqui para líderes, para a liderança, ele está dizendo que tem que ter duas características. A primeira é que tem que ser fiel. Basta ser fiel? Não adianta, a pessoa pode ser fiel. Ela pode chegar no horário, ela pode cumprir o manual, pode cumprir a Bíblia, ela pode cumprir tudo. Mas tem que ser também o quê? Idôneo é capaz. Ela tem que ser capacitada. Ela tem que ser habilitada para manejar bem a palavra da verdade, para conhecer bem a confissão de fé do Westminster, as doutrinas, de forma profunda, de modo que ele atenda a instrução àquele que vos perguntar. Então, irmãos, é importante que a gente possa analisar para os diáconos que a igreja pretende eleger e ver se esses homens, de fato, conhecem a Bíblia, conhecem os símbolos de fé da igreja, e se eles vão, de fato, adotar as doutrinas contidas no manual da igreja presbiteriana. Porque, se não for assim, irmãos, por favor, o que vocês vão ter como igreja é trabalho, é problema. Vocês vão ter dificuldade. Eu estou falando de igreja presbiteriana do Brasil. Para ser realmente um presbiteriano, tem que passar por estes 3 crivos: palavra de Deus, símbolos de fé e Constituição. Se você não passar por esses 3 crivos, para ser um presbiteriano, é lamentável. Então, nós precisamos. Provérbios 29, 2. O que é que diz? Vocês conhecem esse texto. Isso se aplica e muito se usa na época da política. Não é assim? Todo mundo gosta de usar na época da política esse versículo. Mas isso serve para a vida toda. Isso serve para a vida toda, para a empresa, para a igreja. Aí a sabedoria para a vida. Serve para a empresa, igreja, para político, serve para tudo. Porque a sabedoria para a vida é em todas as esferas que Salomão ensina. E o que é que diz? Quando se multiplicam os justos, o que acontece? O povo se alegra, é natural, o povo vai se alegrar. Na multiplicação dos justos, o povo vai se alegrar, ou não? O povo vai se alegrar. Porém, quando domina o perverso, o povo suspira. Por quê? Isso a gente vê na política. Ou não? A gente vê em todas as esferas. Se você não souber na empresa escolher corretamente, você vai ter trabalho. Isso se aplica na igreja.
se você não escolhe um oficial coerentemente com esses 3 documentos, palavra de Deus, se não é fiel à palavra de Deus, se não é fiel aos símbolos de fé da igreja, se não é fiel à Constituição, meu irmão, o que é que vai acontecer? A igreja vai suspirar, ou não? Aí, meu irmão, depois não adianta ficar reclamando. Ah, por que não deu certo? Ah, porque isso, aquilo, aquele irmão não cumpre o papel dele, o pastor não cumpre o papel dele, porque aquele oficial não cumpre o papel dele. Não adianta. Não adianta. Então, nós precisamos analisar os candidatos, analisar os irmãos, se eles estão passando por esses 3 crivos, estou falando de Igreja Presbiteriana do Brasil, e se eles estão passando por esses 3 crivos, que é a palavra de Deus, os documentos da igreja, então nós teremos paz para o povo. Mas se não for dessa forma, como somos instruídos e como todo pastor presbiteriano precisa instruir a igreja, assim o povo ou vai ter dificuldades ou vai ter alegrias. Não que ninguém não viva dificuldades, mas nós precisamos lembrar disso, irmãos, porque depois para reclamar é fácil. Então abram os olhos, prestem atenção na eleição dos candidatos que vocês vão escolher, porque depois não adianta reclamar, não adianta reclamar. Prestem atenção. Vamos então um pouco falar sobre o ponto 3 e a gente vai partir para o final. Vamos falar da importância então dos símbolos de fé. Ah, pastor, isso é chato. É chato se você for um outro, se você quiser ir para a Batista, se você quiser ir para a Assembleia, isso pode ser chato talvez porque eles não têm conhecimento. Mas se você é um crente presbiteriano, meu irmão, isso não é chato, isso é algo profundo. Você precisa se debruçar nas doutrinas da graça. E isso é um convite para que você se aprofunde mais no conhecimento das doutrinas da graça. A igreja é fortalecida pelas doutrinas da graça, pela mensagem da cruz. Não é por teologia baratinha e oba-oba não, desse mundo gospel não. A igreja precisa de evangelho. A igreja precisa de pregação bíblica. A igreja precisa. Então nós precisamos atentar para isso aí, porque esse documento é muito importante para a igreja presbiteriana. Então, os símbolos de fé da igreja, e vocês todos já sabem, eu já falei aqui, vou repetir, para que fique bem claro, para depois a gente perguntar, irmãos, quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana no Brasil? A pessoa não sabe. Aí ela diz a sarça, ela diz a bandeira da SAF, ela diz tanta coisa, diz o hino, mas não diz os símbolos de fé. Misericórdia, os símbolos de fé da igreja. Vou repetir, guarde, anote, não esqueça, porque quando alguém perguntar, você vai dizer como um bom presbiteriano, quais são os símbolos de fé da igreja? A confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo breve de Westminster. Guarde isso, meu irmão. São os documentos da tradição da igreja presbiteriana. Eu vou falar sobre tradição quarta-feira que vem, na parte 2 de Tesouros em Vaso de Barro. Mas vamos lembrar que esses documentos foram produzidos e assinados na Assembleia de Westminster, lá na Abadia, em Londres, em 1643 a 1649. Irmãos, foram 6 anos para produzir esse documento riquíssimo. Não foram 6 dias, não. Foram 6 anos para produzir esse documento. E envolveu aí mais de 121 teólogos eruditos. Irmãos, pessoas eruditas que conheciam grego, hebraico, conheciam a palavra de Deus profundamente. Homens não apenas conhecedores, teólogos, mas homens altamente piedosos. As reuniões eram basicamente profundas devocionais, a Bíblia era estudada, a face do Senhor era buscada. E eu vou dizer, irmãos, ninguém até hoje, em sã consciência, pode desprezar tais escritos. Não que eles sejam infalíveis, mas questionar esses documentos sem investigar de forma sincera, infelizmente, é lastimável. Mas vocês sabiam que há oficiais na presbiteriana que muitas vezes são desonestos com seus símbolos de fé? Eles creem em algumas doutrinas e não creem em outras. Eles selecionam as doutrinas que creem. Há pastores que muitas vezes fazem isso
eu, como pastor, jurei lealdade aos símbolos de fé da igreja junto com os meus colegas. E eu preciso ser leal e honesto. Eu preciso assumir esses documentos. Não posso dizer assim, eu creio nesse, mas na predestinação não acredito. É melhor renunciar, porque não dá para ser nem oficial, ser presbítero ou ser diácono, muito menos pastor. Não pode. É inadmissível que um oficial presbiteriano rejeite as doutrinas da graça, seja ela qual for, e que esteja contida nos documentos da igreja. Então, irmãos, isso é claro para nós. E qual é a importância? O último slide, para a gente correr. Veja, a importância dos símbolos de fé. Por que eles são importantes? Porque eles atendem a uma necessidade doutrinária. A igreja tem ali, basicamente, as doutrinas. Você quer saber sobre magistério? Lá tem a doutrina do magistério. Você quer saber sobre casamento? Lá tem a doutrina do matrimônio. Você quer saber sobre salvação? Lá tem a doutrina da fé salvadora. Você quer saber sobre o pecado? Lá tem a doutrina da queda do homem. Você quer saber sobre justificação? Lá tem doutrina da justificação. Você quer saber sobre a predestinação? Lá tem a doutrina da predestinação, os decretos de Deus. Enfim, então, ninguém está inventando mais a roda. Nós estamos nos debruçando daquilo que foi produzido com muita piedade e examinando com muito temor aquilo que vai unificar o entendimento das doutrinas. Porque se a gente não tiver a igreja que não tem um documento corre sérios riscos. Por quê? Porque o pastor crê de um jeito, o membro crê do outro, cada um crê do seu jeito. A igreja não possui documento, a igreja não possui unidade doutrinária, e aí cada um crê do seu jeito. Sabe o que isso vira, irmãos? Isso vira relativismo dentro da igreja. Relativismo. Não, pastor, aí é a sua interpretação. Não, fulano, aí é a sua interpretação. Não, aí é você que pensa desse jeito. Com o documento, não tem esse que diga assim, não, aí é você que pensa, é você que diz. Não, o documento nos unifica. Ou a gente é leal e honesto com o documento, ou então é melhor tomar outro rumo. Porque o documento serve para unificar as doutrinas bíblicas, mas não só as doutrinas, mas o pensamento do povo, o pensamento da igreja. Então, irmãos, nós precisamos ser leais com esta denominação e uma das funções do oficial é ser confessional. Para nós elegermos um diácono na igreja, ele precisa ser confessional. E quando a gente fala de confessionalidade, nós estamos dizendo que ele precisa confessar, crer exatamente nesses documentos. Crer nesses documentos. E o que dizer, sobre a providência, sobre a predestinação? Se alguém chegar para um oficial, ele tem que ter palavras para conversar e dar resposta aos irmãos, aos membros da igreja. Eles têm que estar preparados a responder. Quem pergunta sobre predestinação, não creio. Não pode ser assim um oficial da IPB. Não deve ser assim, muito menos pastor. É preciso que os irmãos tenham respostas das doutrinas que creem. É preciso buscar dos oficiais as respostas. É claro que cada um na sua intensidade. O oficial ele não fez teologia como pastor, mas é cabível que ele possa responder à altura, porque ele tem também os documentos da igreja. A resposta está lá. Então, no mínimo, ele precisa ter conhecimento dos documentos da igreja. Claro que o pastor ele vai precisar ter uma responsabilidade maior na transmissão desses conteúdos. Mas, veja, tudo isso é resumido. Todas essas perguntas de predestinação, qual o propósito da vida humana, tudo isso está lá nos símbolos de fé. E eu vou lhe dizer uma coisa, se você não tem os símbolos de fé físico, livro, baixe no seu aplicativo, no celular, baixe, é gratuito, baixe lá, bote símbolos de fé da presbiteriana e você vai ter gratuitamente, para que você leia as doutrinas da graça, você seja fortalecido nas doutrinas da graça. Que Deus possa, irmãos, nos ajudar. Eu não vou ter tempo mais para continuar, mas quarta-feira que vem nós vamos continuar instruindo a igreja acerca da escolha dos oficiais e em especial falando de diáconos. Então, vimos aí a necessidade de escolhermos os oficiais da igreja conforme a orientação da palavra de Deus, dos símbolos de fé e do manual presbiteriano. Eu não tive tempo
para falar do manual hoje, seria o 4º ponto, mas quarta-feira que vem nós vamos encerrar esta primeira parte e abrindo a segunda parte, instruindo a igreja, para que assim o Senhor continue conduzindo o seu povo em sabedoria e crescimento na sã doutrina. Vamos então, irmãos, nos colocar em pé e vamos encerrar hoje com a oração do credo apostólico. E quando você tiver a oportunidade, estude também o credo apostólico. Inclusive, na maioria das Bíblias presbiterianas, tem no final da capa o credo apostólico. Vamos então orar juntos o credo apostólico, que é saudável para a igreja cristã reformada e presbiteriana. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar um instante. Nós queremos lembrar aos irmãos de alguns dos nossos avisos. Nós queremos, primeiramente, agradecer a você que nos acompanhou através dos canais de redes sociais e os irmãos que aqui estão, que vieram, né, com muita dificuldade, frio, mas que vieram. Né? Louvado seja Deus pela sua vida. Nós queremos lembrar que na próxima terça, dia 10, nós iniciaremos o curso Antes de Dizer Sim, o conhecido curso de noivos, está aí no telão. E você que ainda não fez a sua inscrição, você pode mandar a sua mensagem, apenas o nome completo, com o seu telefone. O curso é gratuito e você terá a oportunidade de aprender ricas lições de uma vida a dois. Então, faça isso, participe e o curso será às 19h30 aqui na igreja. Nós teremos também o retorno das aulas de música na nossa igreja. O contato, você pode entrar com o presbítero Paulo. Então, se você quer mais informações, pode entrar em contato no número que aparece para você e você pode fazer a sua inscrição também para a aula de música. Nós teremos a oferta aí de violão, bateria, guitarra e contrabaixo. E essas artes, né, muito bem feitas, muito bem detalhadas, divulgadas por Lucas e preparadas aí por Jalzinho, né, que Deus continue abençoando esse belíssimo trabalho. Louvado seja Deus. Nós teremos amanhã mais uma oportunidade de nos encontrarmos nos pequenos grupos, os PGs da nossa igreja. Estamos estudando a epístola de Tiago. Vamos para o capítulo 3, o final do capítulo 3. E é um momento muito oportuno de você crescer na fé e na comunhão dos irmãos. É um momento de encontro, é um momento muito bom. Amanhã no Google Meet, às 19h30, toda a igreja reunida, a SAF com as mulheres, os homens com o PH, os jovens com a UMP. E lembrando também que no próximo domingo, atenção pais, nós já retornaremos com o retorno do culto infantil. Então, tanto pela manhã quanto à noite, você pode trazer o seu filho, que ele também estará ouvindo a palavra de Deus numa linguagem mais facilitada ao seu entendimento. E também lembrando aos irmãos que amanhã, ou melhor, sexta-feira, haverá uma plenária da SAF aqui na igreja às 19h30. E lembre do nosso culto do final de semana também, tanto do sábado quanto do domingo pela manhã às 9h30 e às 18h30 à noite. Que Deus nos dê uma noite de paz. Opa, eu já ia esquecendo. Obrigado, Lucas, por lembrar. A prefeitura, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, está convidando toda a população, né, de Bom Conselho a participar
da 9ª Conferência Municipal de Saúde. Nós recebemos um convite, como uma comunidade evangélica, a Igreja Presbiteriana, recebeu um convite que está ali no mural para participar. Se os irmãos, alguém tiver algum interesse de participar da conferência, levar alguma reivindicação também como cidadão, você pode participar. Vai ser na sexta-feira, no dia 6, né? A partir das 8 horas, você deve chegar de 8 às 9 para pegar a sua credencial, porque tem um limite de até 100 pessoas para participar dessa conferência. Quem representa a igreja aqui no Conselho Municipal, o ano passado era eu, mas devido à correria, então esse ano, e Carmen como psicóloga, apresenta-se muito bem na área que é a área dela e que tem ajudado e representado a igreja presbiteriana no Conselho Municipal de Saúde e tem dado muita contribuição também na área dela. Então, se você quiser participar, é um evento aberto que a Prefeitura e o Conselho Municipal está dando oportunidade para a população. Agora, enfim, muito bem, vamos para casa na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.